Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Começamos outro, mas não apenas outro, mas um bom episódio do Meu Amigo Missionário. Eu sou o Lucão e estamos aqui com um amigo meu, muito legal. Ele é um cara assim que as longas tranças de um careca reluzem na cabeça dele. Brincadeira, sabe que eu te amo. Mas ele é um multi-instrumentista, diretamente do interior de São Paulo, para as nações. Ele que já fez 2 GTS, contando com o que a gente fez no início do ano. Bom, dá um salve aí, meu amigo Jonathan. Fala galera, Joe aqui, tamo junto, vamos conversar um pouco. É Jonathan, mas só que eu errei, mas tá tudo bem. Acontece. Bom, esse é um episódio em português, então você que não fala inglês, vai aprender a falar inglês, tá? Mas só que a gente vai falar em português porque Deus é bom e Ele te ama demais. Mas enfim, meu caro amigo Joe, cara, conta um pouquinho pra gente a sua história, como que você conheceu Jesus, como que você recebeu o seu chamado missionário, vamos dizer assim, mas só que daquele jeito make a long story short, mas não tão short assim, pra dar uma contextualizada na galera. Bom, vamos lá. Eu sou filho de cristãos, meus pais são cristãos. Quando eu nasci, meus pais eles já estavam na igreja há um tempo, mas meu pai sempre falou pra mim que ele era crente, mas filho de crente não é crente. Então você tem que caminhar sua caminhada com Jesus aí. E eu peguei e guardei essa frase aí, porque ele sempre repetia isso pra mim. E eu falei, bom, agora eu preciso conhecer o que a Bíblia sempre fala, o Deus dos meus pais. Porque eu escutava muito histórias deles, testemunhos deles. Meu pai já foi líder de jovens, né, também. Então eu peguei e falei, vou correr atrás da minha intimidade com Cristo. E desde novo, nunca faltei na escola dominical, até porque não podia, né? O pai com a mãe sempre levava. Sempre fui muito envolvido em todas as atividades da igreja. Eu lembro que quando eu era menor, a gente lavava a igreja que a gente frequentava. Então, meu pai com a minha mãe chegou novo nessa igreja. E aí falou pro pastor, o que eu posso fazer aí? A gente queria lavar a igreja, porque a gente viu que a gente é novo aqui, não sabe ainda um pouquinho, não conhecemos a igreja, a gente pode estar servindo vocês dessa forma. Então eu ia com meus pais, acompanhava eles lavando a igreja. Foi muito bom pra mim, porque eu conheci um contexto que ninguém, geralmente numa igreja, numa comunidade, conhece. Que é você chegar antes, lavar, arrumar as cadeiras, e você conhece um outro lado da igreja. E isso foi despertando em mim um interesse de quando eu crescer, o que eu quero ser quando eu crescer. Quando você é criança, essa pergunta todo mundo fala, eu quero ser professor, quero ser biólogo. E aí eu comecei então a pensar, bom, será que tem algum trabalho que envolve o reino de Deus, a igreja? E então no acampamento, todo mundo aqui já foi no acampamento. Se você é cristão, com certeza na sua vida você já foi no acampamento de jovens. Foi aonde eu considero que eu tive meu encontro com Deus. E aí naquela data em diante, eu comecei a ser mais intencional nas minhas orações e falar a Deus, quando que vai acontecer então essa mudança na minha vida? Quando que eu vou poder te servir por 24 horas por dia? E comecei então a orar mais intencional sobre isso. Nesse meio tempo, sempre que um líder de jovens assumia na minha igreja, eu estava ali do lado dele, aprendendo, buscando mais informação. E meu pai com a minha mãe também, desde novo, já me colocou para aprender música. Então, desde os 12 anos eu já toco na igreja. Comecei tocando violão, aí depois mudei para baixo. Aí um dia eu falei, se eu tentar guitarra? Aí aprendi guitarra. Aí um dia eu falei, mano, eu acho que eu consigo tocar guitarra e teclado. Aí fui aprender teclado. Aí aprendi teclado. Falei, se eu tocar os dois juntos, porque não tinha tecladista. O tecladista não tava mais indo lá na igreja. Eu falei, vou tentar montar o teclado do lado. E aí eu toco guitarra. Então eu fazia a introdução no teclado e voltava, pegava a guitarra e fazia o louvor na guitarra. E aí depois eu vi também uma época lá que o baterista saiu da igreja, eu falei, cara, eu vou aprender esse negócio aí. E aprendi bateria. Fui crescendo, ajudando o líder de jovens, ministrando louvor na igreja. E aí um dia,
né? No ensino médio, você tá ali no terceiro ano e você tem que escolher sua profissão. E eu ainda não sabia o que eu queria ser quando cresci. Sabia que eu queria fazer alguma coisa na igreja. E foi então que os meus líderes na época eram missionários da Jocum, o Elisandro e o Caviviani. E eu lembro que terminava os cultos de jovens, a gente ia para casa deles e eles ficavam contando as experiências que eles tiveram na ETED deles. Então, contaram como eles conheceram, foi durante a ETED também. Eles contaram as experiências sobrenaturais que eles tiveram lá, de um filho de jogador procurar eles do Uruguai, que a filha dele tava meio estranha, comportamento estranho. Aí chegou lá, a filha dele tava possuída, cara, e eles tiveram a oportunidade de orar, trazer libertação para aquele jogador, e aquele jogador foi um mantenedor durante o tempo deles lá no Uruguai. E é muito interessante que a casa deles no Uruguai, na frente era um bruxo, dos lados era Umbanda, sabe? Era um terreninho bem suave, assim. Contava essas histórias, eu falei, mano, eu tenho que fazer essa tal de ETED aí, porque aqui na minha igreja acontece bastante coisa, eu tô aprendendo muito, mas se eu quero viver para Deus, eu tenho que fazer esse negócio aí. E eles indicaram a ETED em Belo Horizonte. Eu fui fazer a Jocum lá com a Wanda, ela que estava liderando essa escola, uma excelente líder, aprendi muito com ela. E foi a primeira ETED que eu fiz, então em 2014 eu terminei o ensino médio, fiquei um ano trabalhando e no outro ano eu fui para fazer a minha ETED. E foi muito bom porque lá eu consegui aprender um pouco mais sobre Deus, conhecer quem Deus é de verdade, conhecer esse contexto missionário e principalmente a minha profissão também. Porque lá eu conheci um filmmaker, que ele fazia as fotos e as filmagens ali pra base. E falei, cara, me fala um pouco aí, como que tira foto, o que é esse mundo aí da fotografia? E aí eu voltei então com 2 sonhos agora, que eu já sabia a minha profissão. Falei, vou tentar entrar nesse meio da criatividade, e sabia que a longo prazo eu queria estar envolvido com missões. Eu peguei então, fui procurar uma faculdade e me formei em publicidade e propaganda. Falei, bom, agora eu tô pronto para seguir adiante com a minha profissão. Deus, eis-me aqui, me envia. Só que desde então a minha carreira missionária não deslanchou, né? Eu falei, o que Deus tá fazendo comigo, né? Mas até esse momento de terminar a ETED, entender como que é a minha caminhada cristã. Excelente, excelente. Filho de pastor, obviamente sabe tocar 1 milhão de instrumentos, né? Impressionante, cara. A maior parte dos meus amigos é filho de pastor e eles sabem tocar, tipo assim, ou canta, ou toca e canta, aí dá umas pregadas, sempre lidera jovem, é muito impressionante e muito interessante, cara. Realmente o testemunho missionário, ele é muito importante pro levantamento de novos missionários, porque se você não testemunha a respeito do que você tá vendo e ouvindo e fazendo, cara, como que as pessoas saberão, tá ligado? Essa é uma parada fundamental. E falando de como as pessoas saberão, o nosso amigo Jojo, ele foi no prático. Você teve 2 práticos, porque você fez 2 ITS, mas dá um overview aí a respeito de como foi as diferenças do seu primeiro prático para esse prático que você viveu esse ano aqui no DSM. Bom, meu primeiro prático então foi para um país que se chamava Trinidad e Tobago, e lá eles falam inglês. Pra mim essa foi a maior dificuldade no começo. Na época eu não sabia nada de inglês, não entendia nada. E naquela época também eu era novo nesse contexto de missão, então pra mim era tudo uma novidade. Eu também era mais novo, né? Naquela época eu tinha 20 anos, agora eu tenho 29, quase 10 anos a mais. E ir pra Bolívia, agora com o Dunamis, foi diferente também por causa do contexto do Dunamis, né? O sobrenatural aqui do Dunamis e essa questão de trazer o avivamento que gera uma transformação, uma reforma na sociedade, isso daí me impactou bastante. É por isso que eu procurei fazer a escola missionária. Então, eu falo que essa é a principal diferença que eu senti. E também o idioma, né? Ali era um outro idioma, espanhol, que eu também não conhecia muito. Cheguei com 3 músicas na manga, vou tocar essas 3 músicas aqui o prático todo, mas eu vejo que Deus, ele tem uma graça sobre nós mesmo, assim, ele derrama essa graça, não é sobre o quanto você sabe, isso é muito importante, se você se capacitar, aprender um idioma, conhecer mais sobre a palavra, isso é muito importante. Mas se você tem um coração, Deus, ele vê e reconhece isso, estende a graça dele sobre você. Então, desde que eu cheguei na Bolívia, eu já tive uma experiência missionária, então eu falei, cara, eu não posso perder tempo. 2 meses vai passar muito rápido, eu não tenho que ter vergonha, não posso ter timidez. Eu sei que cada momento aqui com a minha equipe
vai ficar registrado na minha mente, então eu tenho que guardar isso na minha memória, porque 2 meses, mano, parece muito quando você tá aqui num cotidiano trabalhando, estudando, mas num tempo de prática, onde você tá a todo momento fazendo uma atividade, passa muito rápido. Então quando eu cheguei na Bolívia, eu desliguei o português e sempre que eu encontrava com os bolivianos lá, eu não falava português para eles tentar me entender. Eu ia falando o famoso portunhol, né? Eu tentava me desenrolar ali as palavras que eu sabia. Já tinha assistido muita série. E aí eu falei, é isso que eu sei, vamos pra cima. Tentei conversar em espanhol, aí fui aprendendo. E o legal é que a gente ficou no início da missão numa base missionária. Então foi num contexto fechado ali. Então aquelas mesmas 10 pessoas todos os dias, nos primeiros 10 dias de missões, foi muito importante pra gente. Aprendeu a cultura local, aprender o idioma, conhecer o comportamento das pessoas dentro daquela cultura, como elas enxergam Deus naquela cultura, como a igreja é representada naquele país, sabe? Então foram 10 dias assim de adaptação que mudou totalmente o nosso prático, sabe? Ele realmente quebrou todas as expectativas que a gente tinha. Porque se a gente tinha alguma expectativa naquele lugar, mano, aquele lugar, a base da ICF, né, onde a gente ficou, ela elevou nossas expectativas. No sentido de tipo, mano, o que você espera na Bolívia? É os caras com chulo, que é a toquinha lá boliviana, puxando uma lhama, sabe? E a gente chegou, não era assim. E realmente, a maioria dos países que você vai visitar, a gente tem uma expectativa e na hora que chega não é. Então, a gente chegou lá e viu um povo que necessitava saber mais de Deus, sabe? E, mano, como eu já tive essa experiência missionária, como eu falei, fui intencional. Os louvores, mano, vamos aprender mais louvor. Eu sabia 3, já perguntei pro rapaz lá, qual que é o louvor que você mais canta aqui? Passou uma listinha, fui aprendendo aqueles louvores, pra gente sempre ter mais coisas, sabe? Intencional também naquilo que eu tava aprendendo. Então, tudo que eu aprendi nos primeiros meses de teórico da escola, eu cheguei e já fui tentando colocar em prática. E foi muito interessante que as pessoas, elas vinham me procurar com os assuntos que Deus estava trabalhando em mim. Então eu sou uma pessoa muito de família, de discipulado, de pastoreio. Então as pessoas que Deus colocava na minha vida eram pessoas que queriam saber mais sobre esses assuntos. Então para mim foi muito bom, sabe? A gente teve a oportunidade de conhecer moradores de rua, fazer trabalho com moradores de rua, com dependentes químicos, tanto homens quanto mulheres. A gente fez também asilo, escola de um lar de abrigo para pessoas com necessidades especiais, igreja, muita igreja, ministrando para adolescentes, jovens, cultos, ministrando louvor, discipulando pessoas. Aniversário, mano, o pessoal gostava de uma coisa simples no contexto missionário. Eles gostavam muito do parabéns pra você no estilo brasileiro. Então sempre que tinha um aniversário, cadê os missionários? Chama eles lá pra cantar o parabéns pra gente. Então a gente cantava parabéns e era uma festa. Não pelo aniversário, mas o jeito que a gente cantava, o jeito que a gente se expressava, sabe? Então isso me fez entender o quanto que as pessoas também amam o Brasil, aquilo que a gente carrega, sabe? E muitas vezes a gente no Brasil acha que é uma nação de um jeito, e quando você chega lá fora, mano, todo mundo ama o Brasil. E isso é uma porta para você pregar o evangelho. Quando a gente ia fazer evangelismo de rua, por exemplo, você chegava, oi, eu sou do Brasil. Já era uma porta para você gerar uma conexão. E aí a gente ficava atento para quando o Espírito Santo nos tocasse em algum assunto, a gente vinha e já falava sobre algo que o Espírito Santo tocou. Uma palavra de conhecimento, ou então uma própria conversa ali mesmo. Um testemunho que me impactou bastante foi que quando o avião pousou, eu senti muito no meu coração que eu ia encontrar uma mulher de jaqueta laranja. Andei a primeira semana e não encontrei essa mulher de jaqueta laranja. E na segunda semana, num evangelismo que a gente fez numa praça, eu avistei de longe uma mulher de jaqueta laranja. Falei, mano, eu tenho que ir até ela. E na hora que eu cheguei até ela, falei, você tá sentindo isso? Que o Espírito Santo tinha falado no meu coração, que ela ia estar muito angustiada e tal. E ela falou, eu estou. Eu tava aqui conversando com a minha filha justamente sobre isso. A gente tá passando por umas situações e tal. Eu falei, eu tenho uma mensagem pra senhora. E aí eu falei, ela disse que fazia muito sentido aquilo que eu comuniquei pra ela. Eu abracei, eu orei por ela. E ela foi encontrada por Jesus naquele lugar, sabe? Então, quando a gente vai fazer missão, a gente tem que estar muito sensível. Porque
não foi um pensamento só, foi Deus falando comigo quando eu desci do avião. Falou, você vai encontrar uma pessoa assim, assim. A Bolívia trouxe muito disso pra mim. Por mais que eu cresci na igreja, já tinha feito uma TED, essa experiência sobrenatural de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a transmitir aquilo que ele tá passando, e principalmente sem vergonha. Eu não falo o idioma, eu não sei se as pessoas vão me entender, mas elas vão entender o que o Espírito Santo quer falar. Então, não é só através da fala, mas é um abraço, é uma conversa olhando no olho, é você comer tudo que a pessoa colocou pra você no prato, sabe? É você aceitar um presente, é você ter tempo de conversa. Eu sou brasileiro, mas eu não sei sambar muito bem e não sei jogar bola. Mas, mano, os caras, eles pegaram uma cortadora de grama na base, limparam todo o gramado com cal, fizeram um campo e chamaram a gente pra jogar. Mano, brasileiro tem que andar com uma camiseta do Brasil. Fui lá, saquei minha camiseta, Joe, camisa 7, fui jogar bola com eles, velho. Joguei lá, tava frio pra arrebentar, mas jogamos bola. No final, deixei minhas camisetas do Brasil com eles lá e foi, assim, muito especial. Então, não é sobre o que eu gosto de fazer, é sobre o que Deus quer entregar para aquelas pessoas, sabe? E a Bolívia foi muito disso. Pessoas carentes em ouvir a voz de Deus, em receber um abraço, tempo de conversa. E durante os 2 meses que a gente ficou lá foi muito isso. Foi 2 meses muito pastoral. Eu amo isso. Tem esse chamado na minha vida. Então para mim foi um período de prática muito especial. Que lindo, meu irmão! Que lindo, meu irmão! Cara, muito bom mesmo. Realmente, o que o Joe falou é algo que a gente vive na vida missionária. Que é, cara, tu tem que honrar um contato, irmão. Você tá trazendo pão com mortandela pra você. Come esse pão com mortandela como se fosse o hambúrguer do Madeiro, meu. Tá ligado? Brasileiro realmente é algo que é surreal. A gente tem uma graça como povo que poucas nações têm. Poucas nações têm. E, cara, tu sacar uma camiseta do Brasil é o mínimo. Você, ó, dica missionária, rapaziada. Tu que é brasileiro, compra uma camiseta do Brasil. Pode ser a tailandesa, rapaz. Mas tem uma camiseta do Brasil e coloca ela na tua mala, que em algum momento tu vai precisar, tá ligado? Porque, tipo assim, tu chega na base, tu quer falar que tu é brasileiro sem falar que tu é brasileiro, coloca a peita do Brasil. Coloca a peita do Brasil que é sucesso, meu lindo. Porque não tem escapatória, tá ligado? Não tem escapatória. É sensacional. E Jojo, assim, estamos aí fazendo DBS, Pai Taos, nova temporada, ano que vem tá chegando. Qual é a visão de futuro? Quais são os planos que você tem ouvido de Deus? Você tem ouvido alguma coisa do Senhor a respeito dos próximos 5, 10 anos que realmente talvez Deus vai te conduzir para alguma nação específica, para algum ministério específico? Qual que é a trajetória dos próximos passos? Bom, a gente tá agora no DBS, aprendendo um pouco mais sobre a palavra, e nos últimos anos Deus tem falado muito comigo sobre realmente entregar minha vida full time agora para Ele. Eu sei que eu tenho minha faculdade, eu vou usar isso pro reino de alguma forma, mas no meu coração, daqui 5 anos, realmente focado em algum ministério relacionado com jovens ou família, implantação de igreja. Acho que esses 3 é o que mais Deus fala comigo, assim. E daqui a 10 anos é continuar esse legado, sabe? Porque você começar é muito legal. Você vir aqui fazer uma escola de 1 ano é muito bom, sabe? Mas para quem tem o chamado missionário e quer viver disso, 1 ano é muito pouco para você construir alguma coisa. Então, se daqui a 10 anos eu tiver com a minha família formada, treinando pessoas, discipulando pessoas, enviando jovens para ser missionário em algum lugar e, mano, cuidando de pessoas em alguma igreja, sabe? Numa célula que for, eu sei que eu tô fazendo a minha parte, sabe? Então, o meu coração, ele arde por isso. Em cuidar, em discipular bem, em ter tempo de mesa com as pessoas, sabe? Então, é isso que eu penso. E algo interessante para compartilhar aqui é que no começo eu tava no time de UK, eu ia pro Reino Unido e durante toda a minha vida eu nunca tive uma nação para orar. Porque geralmente você vai conversar com um missionário, cara, meu coração ele arde pela Índia, meu coração arde pelo Nepal, né? E eu nunca tive uma nação específica. Mas quando eu fui pro time do Reino Unido e depois trocou pra Bolívia, eu recebi muitas palavras em relação ao Reino Unido. De Deus me entregando um cetro, de que as pessoas viam muita realeza sobre mim, que era um tempo onde eu estava aprendendo a ser filho do rei. E eu fui conectando isso. Então, de alguma forma,
Eu sei que eu vou pro Reino Unido alguma vez na minha vida e eu vou construir alguma coisa lá, sabe? Então é um país agora que eu tenho orado. Se antes eu não tinha um país, agora eu tenho. Não sei se daqui 5 ou daqui 10 anos, mas esses são os meus planos. Constituir minha família, ter um ministério sólido no Reino de Deus e quem sabe aí fazer alguma coisa no Reino Unido, juntando essas duas coisas, família e reino. Excelente, go UK. Come on, man. Cara, realmente é isso. Tipo, você permanecer na palavra que Deus te deu. E apesar do tempo não ser o nosso tempo, mas o tempo de Deus, a gente continuar permanecendo, continuar fazendo o que Ele nos chamou. Essa é realmente uma filosofia que por futuro funciona. E agora, meu amigo, como tudo já dizia Silvio Santos, mas oi, não tem nada a ver? Qual é a dica que você pode dar pra uma pessoa que, como você, cara, pô, tu tem 29 anos de idade, tá ligado? Tipo, já tem uma caminhada tanto profissional, já teve uma caminhada missionária também, entrando numa nova jornada de missões e agora realmente entendendo de longo prazo. Qual é a dica que você dá pra uma pessoa que construiu algo fora do campo, teve experiência no campo e agora Deus tá falando, chegou a hora de você voltar aí por inteiro? Bom, a dica é a seguinte, muito simples, são duas coisas. A primeira é você se envolver na sua igreja local. Quando você tem um compromisso com a sua igreja local, você vai conseguir entender aquilo que Deus quer para você, porque como você vai falar que gosta de alguma coisa se você nunca experimentou, né? Você tem que se envolver na sua igreja local. Quando eu era mais novo, eu disse que eu lavava a igreja com meus pais, mas eu também já tive experiência numa aldeia indígena. Eu também já fui para o Uruguai implantar uma igreja. Eu já liderei um grupo de célula. Eu já fui líder de jovens por 10 anos na minha igreja local. Eu já ajudei na cantina da igreja, né? Então, são coisas que você vai fazendo e do seu caráter e vai moldando a sua mente, vai te mostrando as possibilidades que tem no reino de Deus. Já ajudei na mídia da minha igreja também. Ministério de casais, já fiquei na porta ali ajudando a receber os casais que chegavam pro culto de casais, mesmo ser solteiro. Então, quanto mais coisa você fazer na sua igreja local, mais você vai conhecer de Deus e você vai poder ver, mano, aonde eu quero servir, sabe? E a segunda coisa que eu falaria é, não se compare com a pessoa que tá do seu lado. Mas terminou o ensino médio, cara, você não sabe o que quer fazer, pega e vai fazer uma escola missionária. E isso abriu a minha mente, porque quando você sai da sua cidade, vai para um outro estado, sabe? E aquilo abre a sua visão de mundo. E você consegue entender como as pessoas se relacionam fora daquele ambiente que você cresceu. E isso abriu a minha mente, isso me deu uma nova visão do que eu podia fazer para o reino e também do que eu podia fazer na minha própria vida. Então, se envolva na sua igreja local e também faça uma escola missionária quando você terminar o seu ensino médio, antes de assumir maiores compromissos aí. Vai te ajudar muito. Excelente. Faça alguma coisa. Essa é o resumo da ópera. Faça alguma coisa, a tempo e fora de tempo. Se não tem ninguém clamando, que você clame. Se não tem ninguém pregando, que você pregue. Mas faça alguma coisa, ou até mesmo vá pra Carreta Furacão Gospel. Bom, Jojo, muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado pelo realmente compartilhar isso e que realmente essa história venha inspirar pessoas, que a sua história venha realmente inspirar as pessoas a tomarem um posicionamento e realmente dizer sim para o Senhor. Com fé, com problema, com turbulência, com mudança de time, com tudo que acontece, Deus é bom e vamos seguir. Então você, meu amigo, pegue seu tênis, levante ele, mas compre uma passagem. Vai de jegue, vai de lhama, vai tocando flauta peruana, mas vai fazer uma coisa para Jesus agora e a gente se vê na próxima.